Você já sentiu que, por mais que se esforce, o homem que você ama parece simplesmente inacessível? Como se houvesse um muro invisível entre vocês, algo que o impede de demonstrar tudo o que realmente sente. Você já tentou de tudo. Foi paciente, foi compreensiva, tentou mostrar o quanto ele é especial, mas no final parece que nada é suficiente. E pior, quanto mais você se entrega, menos ele parece notar. É frustrante, não é? Sentir que suas palavras não têm o efeito que deveriam. Que seus gestos de carinho são tomados como algo garantido, que de alguma forma ele se tornou frio, distante, quase como se tivesse perdido o interesse. Mas o mais difícil disso tudo é aquela dúvida que fica martelando na sua mente. Será que ele realmente me ama? Se você já passou por isso, ou está passando agora, saiba que há uma razão para esse comportamento. E mais importante, há uma maneira de transformar essa situação completamente, fazendo com que ele não apenas reconheça o seu valor, mas que tenha medo de te perder. E o segredo está justamente onde ninguém imagina. A verdade é que os homens não funcionam como as mulheres. Para uma mulher, o amor é construído na base da conexão emocional, da troca, da cumplicidade. Mas para um homem, existe um elemento oculto, um gatilho psicológico que define o quanto ele se entrega em um relacionamento. E esse gatilho está diretamente ligado ao orgulho dele. O que acontece quando o orgulho de um homem é tocado da maneira certa? Não estamos falando de humilhação. Não estamos falando de ferir ou diminuir ninguém. Mas há uma maneira muito sutil e extremamente poderosa de mexer com o orgulho de um homem e fazer com que ele veja você de uma forma completamente diferente. Uma maneira que desperta nele um sentimento profundo de valorização e desejo, fazendo com que ele te ame de uma forma que nunca amou antes. E é exatamente isso que eu vou te revelar hoje. Mas antes, eu preciso te alertar sobre algo muito importante. O que eu vou te mostrar aqui não é manipulação. Não é um jogo barato de poder. O que você vai aprender hoje é algo que os maiores especialistas em comportamento humano e relações afetivas sabem há anos, mas que poucas mulheres conhecem. Afinal, o que realmente faz um homem se apaixonar de verdade? O que faz um homem mudar sua postura e começar a tratar você como uma prioridade, ao invés de apenas mais uma opção? Se prepare, porque nos próximos minutos você vai descobrir como pequenos ajustes na sua atitude podem causar um impacto gigantesco na forma como ele te enxerga. Você vai aprender o que ativa o medo inconsciente, que faz com que ele nunca mais queira te perder. E a primeira coisa que você precisa entender é que, antes de continuar, quero que pense em uma coisa. Você já notou como alguns homens são loucos por certas mulheres, enquanto outros parecem simplesmente esfriar dentro de um relacionamento? Você já viu um homem que parecia indiferente de repente se tornar completamente apaixonado, disposto a fazer tudo por alguém? Isso não acontece por acaso. Isso não é sorte. Existe um padrão oculto nisso. Algo que a maioria das mulheres ignora completamente. E nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente como isso funciona. Vou te guiar por um caminho que poucas pessoas conhecem, um caminho que pode transformar completamente sua relação e a maneira como ele te enxerga. Mas antes, me responda. Você está pronta para mudar a dinâmica do seu relacionamento de uma vez por todas? Se sim, então continue assistindo, porque o que eu vou te revelar agora pode ser a chave para conquistar o coração dele de uma forma que nenhuma outra mulher jamais conseguiu. Antes de tudo, quero que você pare por um instante e respire. Você não chegou aqui por acaso. Você não está ouvindo isso à toa. Há algo maior acontecendo agora na sua vida. E eu preciso que você entenda isso de uma vez por todas. Você é uma pessoa única, insubstituível e de uma força que talvez nem você mesmo tenha dimensão. Ninguém sabe exatamente tudo o que você já viveu, tudo o que já enfrentou, todas as batalhas silenciosas que travou dentro de si. Mas eu sei de uma coisa. Você não passou por tudo isso à toa. Você não está aqui à toa. Algo muito maior está prestes a se desenrolar na sua vida. E mais rápido do que você imagina. Talvez você ainda não veja claramente,
Mas as oportunidades, os encontros e as reviravoltas que vão mudar tudo já estão se movendo ao seu favor. E tudo o que você precisa fazer agora é dar um primeiro passo. Escreva aqui nos comentários 3 grandes desejos que você quer realizar neste mês ou ainda este ano. Mas escreva com intenção. Declare como se já fosse seu, porque sempre foi. Agora me diga, você escreveu? Você realmente se permitiu acreditar? Se sim, então se prepare, porque eu garanto, o tempo vai acelerar para você. Pode levar alguns meses, pode levar dias, ou pode ser questão de horas. Mas assim como já aconteceu com tantas pessoas, você vai se surpreender com a velocidade com que as coisas vão se manifestar na sua vida. E quando isso acontecer, porque vai acontecer, eu quero que você volte aqui e me conte nos comentários. Agora, abra sua mente e seu coração, porque o que você está prestes a descobrir hoje pode mudar para sempre a forma como você se vê, como se posiciona e como faz qualquer homem te enxergar de uma maneira que ele nunca viu antes. A psicologia do orgulho masculino. O que o faz dobrar-se perante você? Você já percebeu como alguns homens parecem erguer barreiras intransponíveis quando se trata de expressar sentimentos? Como se, por mais que gostassem de alguém, houvesse sempre um certo limite, uma distância invisível, um orgulho que os impede de se entregar completamente. Se você já viveu isso, sabe o quão frustrante pode ser. Você sente que existe algo ali, uma conexão real, mas sempre que tenta aprofundar essa relação, ele recua, ele se fecha, ele se esconde atrás de um silêncio que parece impossível de decifrar. E é aí que muitas mulheres se perdem. Elas tentam de tudo. Mais carinho, mais compreensão, mais disponibilidade. Mas, ironicamente, quanto mais elas fazem, menos ele responde. Parece que, em vez de aproximá-lo, isso só o afasta ainda mais. Mas por que isso acontece? Por que alguns homens resistem tanto a se entregar a um relacionamento, mesmo quando já estão envolvidos? A resposta está no orgulho masculino. O orgulho como um escudo invisível. O orgulho de um homem não é apenas uma característica superficial. Ele é um mecanismo de defesa. Desde cedo, os homens são ensinados a não demonstrar fraqueza, a serem autossuficientes, a controlarem suas emoções a qualquer custo. E é exatamente por isso que quando um homem sente que está emocionalmente vulnerável, ele instintivamente se fecha. Mas aqui está o segredo. Um homem não se fecha porque não se importa. Ele se fecha porque sente que está perdendo o controle. E é exatamente nesse ponto que você pode mudar completamente o jogo. Se você entender como esse orgulho funciona e souber como tocá-lo da maneira certa, ele não apenas vai parar de resistir, mas vai sentir uma necessidade incontrolável de se aproximar de você. E não, isso não significa entrar em disputas de poder ou tentar feri-lo propositalmente. Não se trata de ferir a masculinidade dele. Se trata de uma forma estratégica e sutil de mostrar que você não está disponível para ser tratada como uma opção. O gatilho que faz um homem te ver como única. Existe algo extremamente poderoso na natureza humana. Valorizamos aquilo que sentimos que podemos perder. O maior erro que muitas mulheres cometem é achar que, para ganhar o coração de um homem, precisam estar sempre disponíveis, sempre dizendo sim, sempre esperando por ele. Mas o que realmente toca um homem, o que realmente faz com que ele dobre o próprio orgulho e enxergue você de uma forma completamente diferente, é quando ele percebe que você não precisa dele para ser feliz. Quando um homem vê que você se basta, que você não implora pelo amor dele, que sua vida segue independente da presença dele, algo muda dentro dele. Esse é o ponto em que ele começa a ver você não como qualquer mulher, mas como uma mulher que ele não pode perder. Porque, no fundo, o que mais mexe com o orgulho masculino não é a briga, não é o confronto, não são as palavras. É o simples fato de que você não se curva ao medo de perdê-lo. A chave para virar o jogo, como despertar a necessidade de comprometimento. Se você realmente quer que um homem abandone o medo de se entregar e comece a investir mais em você, pare por um momento e reflita. Você tem se colocado como prioridade ou tem colocado ele acima de tudo? Você tem deixado claro com suas atitudes que sabe o seu valor ou tem aceitado pouco,
na esperança de que um dia ele mude. A grande verdade é que um homem só começa a mudar quando sente que precisa. E ele só sente essa necessidade quando percebe que pode perder algo que realmente importa. Por isso, ao invés de tentar convencê-lo de que você merece amor, seja a mulher que ele não pode viver sem. E quando ele perceber isso, ele nunca mais te verá da mesma forma. O jogo da inversão psicológica. O poder de deixar um homem com medo de te perder. Você já percebeu como em muitos relacionamentos, quanto mais uma mulher se entrega, mais o homem parece se afastar? Como se de repente ele perdesse o interesse, deixasse de valorizar. Como se a paixão inicial simplesmente evaporasse. E aí vem a frustração, a sensação de impotência, a dúvida cruel. O que eu fiz de errado? A resposta pode ser dolorosa, mas é libertadora. Você não fez nada de errado. Mas talvez tenha seguido um caminho que a maioria das mulheres segue sem perceber. Um caminho onde você dá tanto, se doa tanto, que ele simplesmente se acostuma. E quando um homem sente que tem você completamente, sem esforço, sem desafios, algo dentro dele muda. Mas existe um segredo poderoso, uma inversão psicológica, que transforma completamente essa dinâmica e faz com que ele passe a te enxergar de forma totalmente diferente. E o melhor, sem precisar jogar, sem manipulações baratas, apenas ativando um instinto natural que todos os homens têm. Se você aplicar isso da maneira certa, ele não só vai mudar a forma como te trata, como vai desenvolver um medo real e inconsciente de te perder. E acredite, quando um homem sente isso, tudo muda. O que faz um homem ter medo de perder uma mulher? Resposta é simples. O medo surge quando ele sente que não tem controle sobre você. Homens gostam de desafios. Eles valorizam o que não podem ter facilmente. E, acima de tudo, respeitam aquilo que sabem que podem perder. Agora, pense, se ele tem certeza absoluta de que você sempre estará ali, independente do que ele faça, se ele percebe que não precisa se esforçar para manter sua atenção, qual a motivação dele para investir mais em você? Esse é o grande erro que muitas mulheres cometem. Elas acreditam que quanto mais amor oferecerem, mais esse homem vai retribuir. Mas, na realidade, o que faz um homem lutar por uma mulher é a incerteza de que ela estará ali para sempre. A inversão que muda o jogo. Faça ele sentir sua ausência. Se você quiser despertar nele um sentimento de urgência, se quiser fazer com que ele valorize cada instante ao seu lado, a primeira coisa que precisa fazer é parar de estar sempre disponível. Isso não significa ser fria ou distante. Significa deixar de ser previsível. Significa ter uma vida que não gira em torno dele. Você já reparou como, no começo de um relacionamento, há uma energia diferente? A intensidade, a paixão, o desejo de conquistar? Isso acontece porque, no início, ele não tem certeza sobre você. Ele precisa se esforçar, precisa te impressionar, precisa te ganhar. Mas ao longo do tempo, se ele percebe que você está sempre ali, que ele não precisa mais conquistar, essa sensação desaparece. E é aí que entra o jogo da inversão psicológica. Quando você muda sua postura e começa a demonstrar que sua felicidade não depende dele, que sua vida é rica e completa com ou sem a presença dele, ele percebe que não tem controle absoluto sobre você. E isso ativa um instinto primitivo, o medo da perda. Como ativar o medo de perda de forma natural e elegante? Agora que você entende o que realmente faz um homem valorizar uma mulher, aqui estão 3 estratégias práticas para fazer com que ele sinta esse medo inconsciente de te perder. Diminua a previsibilidade. Se ele sabe que você sempre vai responder imediatamente, comece a espaçar suas respostas. Se ele está acostumado a te ver disponível o tempo todo, comece a priorizar mais a sua própria agenda. Pequenas mudanças no seu comportamento fazem ele sentir que algo está diferente, e isso cria um efeito poderoso na mente dele. 2. Mostre que você tem opções. Não significa jogar com outros homens ou tentar provocar ciúmes de forma infantil. Significa demonstrar que você é uma mulher desejada, admirada, cheia de vida.
Seja uma pessoa magnética que atrai naturalmente a atenção das pessoas ao seu redor. Isso faz com que ele perceba que você não é uma mulher qualquer e que ele pode estar correndo um sério risco se não cuidar bem de você. Faça ele investir mais no relacionamento. Se ele quer sua atenção, ele precisa conquistá-la. Em vez de estar sempre disponível, comece a se valorizar. Dê espaço para que ele sinta sua falta, para que ele perceba que precisa fazer mais para ter o seu tempo e a sua presença. Quando um homem sente que precisa investir em uma mulher, o vínculo emocional dele se fortalece. O momento em que ele muda completamente. Quando você começa a aplicar essas mudanças, algo impressionante acontece. Ele sente que não tem mais o controle total. Ele começa a notar sua ausência. Ele percebe que pode sim te perder, e esse é o momento em que ele acorda. Quando um homem sente o risco real de perder uma mulher que ele valoriza, sua mente entra em ação. Ele começa a se questionar, a analisar suas próprias atitudes, a buscar formas de reverter a situação. E a melhor parte? Ele não vai fazer isso por obrigação. Ele vai fazer porque, no fundo, ele não suporta a ideia de perder você. Mas lembre-se, isso só funciona se for genuíno. Se você realmente se priorizar, se realmente se tornar essa mulher magnética e irresistível, ele vai sentir essa mudança. E quando isso acontecer, ele nunca mais verá você da mesma forma. Atração incontrolável. Como fazer um homem te colocar acima do próprio ego? Você já se perguntou o que faz um homem verdadeiramente admirar uma mulher? Não apenas gostar, não apenas sentir desejo, mas realmente vê-la como alguém acima de qualquer jogo, qualquer disputa de poder, acima até do próprio orgulho? Muitas mulheres acreditam que para conquistar um homem e mantê-lo ao seu lado, precisam agradar-se, moldar as vontades dele, aceitar menos do que merecem para evitar conflitos. Mas esse é um erro sutil e perigoso, porque ao tentar ser perfeita para ele, elas acabam perdendo exatamente aquilo que faria ele se render de verdade: a força e a essência própria. O que faz um homem colocar uma mulher acima do próprio ego não é o quanto ela se esforça para estar ali para ele, mas o quanto ela sabe quem ela é e o quanto ela se valoriza. E é exatamente aqui que está o ponto de virada. Quando você se torna essa mulher, ele não apenas sente atração, ele sente respeito, ele sente admiração. Ele sente que você é uma mulher que ele não pode simplesmente substituir. E acredite, quando um homem coloca você acima do próprio ego, não há orgulho, não há resistência, não há medo que o impeça de estar ao seu lado. A diferença entre ser desejada e ser admirada. A maioria das mulheres passa a vida inteira tentando ser desejada. Buscam ser bonitas, agradáveis, presentes, mas poucas sabem o verdadeiro segredo para ser admirada. E essa é a chave para fazer com que um homem veja você de forma completamente diferente. O desejo é imediato, ele vem e vai. Mas a admiração cria raízes profundas. Quando um homem admira uma mulher, ele não quer apenas estar com ela, ele quer ser melhor por causa dela. Ele sente que estar ao lado dela o eleva, o desafia, o transforma. E como isso acontece? Não é gritando mais alto. Não é competindo, não é provando nada. É tendo uma presença tão forte, uma autenticidade tão única, que ele sente que jamais encontrará outra mulher como você. O que faz uma mulher se destacar? Se você observar os homens mais poderosos, aqueles que alcançam grandes feitos, verá que eles não estão ao lado de mulheres comuns. Eles estão ao lado de mulheres que os desafiaram, que os fizeram pensar, que não se curvaram ao primeiro sinal de dificuldade. Uma mulher que se destaca, tem opiniões próprias e não tem medo de expressá-las. Não se anula para ser aceita. Vive sua própria vida com paixão, independentemente de quem está ao seu lado. Faz um homem querer ser melhor, não porque ela exige, mas porque sua própria presença inspira isso nele. Isso não significa que você precisa ser fria ou distante. Pelo contrário, uma mulher que conhece seu valor é acolhedora, intensa, apaixonada, mas nunca à custa de sua própria identidade. A mudança que faz ele te colocar acima de tudo. Agora,
Imagine um homem que sempre seguiu suas próprias regras, que sempre manteve o controle, que sempre pensou que poderia escolher quando e como se entregar. E de repente, ele encontra uma mulher diferente. Uma mulher que não corre atrás, mas que também não se afasta por medo. Uma mulher que tem uma energia tão única, tão magnética, que ele simplesmente não consegue tratá-la como tratou todas as outras. Essa mulher desperta algo nele que ele nem sabia que precisava, o desejo de ser digno dela. Quando um homem sente isso, não há orgulho que resista. Não há desculpa que o impeça de agir, porque pela primeira vez, ele vê que essa mulher não precisa dele, mas ele precisa dela. E essa é a virada de chave definitiva. Um exemplo poderoso dessa dinâmica pode ser visto no filme O Diabo Veste Prada. No começo da história, Andrea, interpretada por Anne Hathaway, é uma jovem que tenta se encaixar, agradar, fazer de tudo para ser reconhecida. Ela se molda ao ambiente, acredita que precisa se provar constantemente, mas à medida que a história avança, algo muda. Ela percebe que sua força não está em se esforçar para ser aceita, mas em se posicionar, em saber o que quer, em estabelecer limites. E a grande virada acontece quando ela decide deixar para trás aquilo que não faz mais sentido para sua vida. Quando ela escolhe a si mesma. Essa é uma das cenas mais impactantes do filme, porque reflete exatamente o que acontece quando uma mulher descobre seu próprio poder. Quando ela para de buscar validação externa e percebe que é ela quem define seu próprio valor. E esse é o momento em que tudo muda, para ela e para qualquer homem ao seu redor. O momento em que você se enxerga como a mulher que sempre foi. Respire fundo. Por um instante, esqueça tudo o que já te disseram sobre amor, sobre relacionamentos, sobre como você deveria se comportar para conquistar um homem. Esqueça todas as vezes que você se questionou, todas as vezes que duvidou do seu próprio valor, todas as vezes que se doou demais e no final ficou com as mãos vazias. Agora olhe para dentro. Existe uma força em você que talvez tenha sido sufocada ao longo do tempo. Uma luz que foi sendo apagada por frustrações, por decepções, por tentativas incansáveis de fazer alguém te enxergar da maneira que você merece. Mas essa força nunca deixou de existir. Essa luz ainda está aí. E hoje, agora, é o momento de reacender essa chama. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa correr atrás de ninguém. Você não precisa pedir migalhas, esperar sobras, aceitar menos do que sabe que merece. Porque dentro de você habita algo grandioso, a sua própria essência, sua própria verdade, sua própria capacidade de ser amada da forma mais intensa e verdadeira que existe. Não se trata de ferir o orgulho de um homem. Se trata de entender que, quando você se coloca no pedestal da sua própria vida, ele inevitavelmente sentirá sua ausência. Ele inevitavelmente sentirá sua falta. Ele inevitavelmente verá que perder você seria o maior erro que ele poderia cometer, porque mulheres como você não são encontradas em qualquer esquina. Mulheres como você não podem ser substituídas. Seja essa mulher, não por ele, mas por você. Seja a mulher que entra em um ambiente e faz com que as pessoas sintam sua presença antes mesmo de ouvir sua voz. Seja a mulher que não se curva ao medo da solidão, porque sabe que a verdadeira solidão é estar ao lado de alguém que não te enxerga. Seja a mulher que não aceita ser opção, porque nasceu para ser prioridade. Seja a mulher que um homem não apenas quer, mas que ele respeita, admira e coloca acima do próprio ego. E se ele não for capaz de enxergar isso, então talvez a verdadeira pergunta não seja como ferir o orgulho de um homem, mas por que eu ainda estou aqui tentando convencer alguém do meu valor? Você merece um amor que transborde, que preencha, que te faça sentir viva. Você merece um amor que te escolha todos os dias, sem hesitação, sem desculpas, sem medos. E se alguém não consegue enxergar isso, se alguém insiste em tratar você como algo garantido, então essa pessoa não está à altura do que você tem para oferecer. Por isso hoje eu te faço um pedido. Não desista de si mesma. Não se perca tentando encontrar um espaço no coração de alguém que ainda não aprendeu a amar de verdade. A sua existência, por si só, já é uma obra-prima. E um dia,
Alguém vai olhar para você e entender isso sem que você precise dizer uma única palavra. Se este vídeo trouxe inspiração para você, escreva um agradecimento positivo nos comentários abaixo. Conte-me também se você se sentir à vontade sobre suas dúvidas, dificuldades, questões ou até mesmo sobre seus medos. Estou ansioso para interagir e trocar experiências com você. Afinal, podemos aprender juntos, se estivermos juntos nessa incrível jornada. Já sinta meu abraço. Meu nome é Mauro Dias e é uma grande honra ter você ao meu lado, aqui no canal Universalismo. Lembre-se sempre, você é um ser de luz e merece tudo de melhor que desejar. Confie no seu ilimitado potencial inerente e no poder de todo o universo. Sua presença neste mundo é um presente inestimável para mim. Muito obrigado por você existir. Gratidão eterna.